Olá, bom dia. Desculpa o barulho que tá aí no fundo. Eu tô com um bolo no forno, vai fazer esse tic-tac por um tempo. E tá bastante barulho aqui no prédio, então desculpa o barulho. Vamos ver o que a gente tem hoje de mensagem do nosso oráculo, para a gente poder pensar, refletir sobre o assunto, trazer algum aprendizado para a nossa vida, né? Vamos ver o que a gente vai ter hoje para falar e pensar. O tema hoje, a carta do dia é sororidade. Sororidade. Você sabe o que é sororidade? Conhece essa palavra? Esse oráculo, ele sempre traz um poema para a gente poder sentir, refletir e se afetar. Então eu vou traduzir ele para vocês em português e a gente depois conversa sobre sororidade. Sororidade. A você, irmã, de leite, de sangue. A você, irmã, de coração, de sonho, de canto. A você, irmã, do tambor, da roda, do nascimento. A você, irmã, da partilha, da escuta e da compreensão. A você, irmã, do círculo, da tenda, da espuma e da terra. A você, irmã, do firmamento, das estrelas, da dança, do canto e da reza. A você, irmã, que me acolhe, nem me julga e nem me olha. A você, irmã do instante, de ontem e de sempre. A você, irmã, mulher de todos os universos. Hoje é tempo de nos abrir, de abrir os nossos corações, nossos templos, nossos braços e de deixar germinar o feminino. O feminino sagrado, o feminino no caminhar, o feminino das irmãs, de unir nossas forças, nossas crenças, nossas alegrias, nossas lágrimas e nossas dúvidas. Nossos tesouros por um país, a sororidade. Então, você sabe o que é sororidade? A gente pode falar um pouquinho sobre isso e abrir o tema para algo do nosso cotidiano, né? Sororidade, a gente pode brincar que é a versão feminina da ideia de fraternidade. Sororidade vem de soror, do latim, que quer dizer irmãs. Sororidade, vamos dizer que é o principal ponto de apoio, o alicerce do que a gente chama de feminismo. Imagina, sem essa união, sem essa irmandade, sem essa sororidade das mulheres, a gente não ia conseguir fazer nenhuma transformação, a gente não ia conseguir lutar por uma causa, né? A gente não ia conseguir transformar o mundo, a gente não ia conseguir fazer uma revolução desse feminino. Todas essas conquistas que nós mulheres tivemos ao longo da história, a gente deve a algo que se chama sororidade, que é o que subjaz esse movimento do feminismo, né? É o que nos une, é o que nos dá o suporte e que nos ancora, né? Que nos acolhe e que nos dá a força para seguir adiante. Como seria possível lutar por algo, reivindicar algum direito, se a gente não se unisse? Sororidade é acolhimento. Sororidade é o não julgamento. Sororidade é o apoio mútuo entre as mulheres. E eu digo as mulheres de modo geral, né? Porque a gente não está falando aqui, pelo menos o que eu me proponho, não é uma sororidade seletiva ou que segrega. Sororidade fala de altruísmo, de empatia, de companheirismo, de partilha, de amor. E fala, acima de tudo, de respeito.
porque a escolha do outro pode ser diferente da sua. Sororidade fala de dissolver as nossas crenças limitantes, de transformar e ressignificar os nossos discursos, né, de coisas que a gente apreendeu e repete ao longo da nossa vida e que são coisas extremamente machistas, preconceituosas e que nos diminuem o tempo todo. De tirar do nosso vocabulário coisas que são desrespeitosas, clichês que a gente repete, para achar um lugar, tanto para nós quanto para as outras, de respeito e de honra. Uma vez que nós mulheres acabamos por tomar esse masculino ferido, né? Esse discurso machista e a gente acaba se tornando cúmplice desses opressores, né? A gente repete e a gente faz isso umas com as outras e a gente julga e a gente acaba sendo cúmplice daquilo que nos oprime, daquilo que nos ataca, daquilo que nos tolhe. Então olhar para si, para o que você fala, para como você olha para outra, como a gente trata uma a outra e ponderar sobre o que a gente tem feito, como a gente tem se colocado, né? As coisas horríveis que a gente reproduz e que a gente não gostaria que dissessem pra gente, né? E que a gente às vezes fica nesse lugar, né, de se tornar a opressora, né? Eu adoro The Handmaid's Tale, sofro horrores, é claro, né? Mas é muito interessante você ver claramente esse feminino, né? Essas mulheres divididas e aquelas que se atacam, né? E que causam mal e dor uma à outra sem se colocar no lugar. Né? Eu falo que The Handmaid's é interessantíssimo para a gente pensar o tema da sororidade, né? Porque também existe o grupo que acaba se unindo para lutar e revolucionar e trazer luz a isso, né? Trazer essa transformação. É bem interessante, fica a dica aí para você. Também tem a questão da sombra, né? Se a gente for pensar no sororidade no lado sombra, quantas vezes eu percebo, escuto, vejo que as pessoas usufruem, né, da palavra, da ideia de sororidade para fazer coisas feias e horríveis, né? De mulheres que usam da ideia de sororidade para manipular, para perverter a coisa, para usar da outra, né? A gente não é obrigada a acolher tudo simplesmente porque somos mulheres, né? Entre mulheres. Se a outra tá sendo má, se a outra tá diminuindo, se a outra tá abusando, não é porque pelo simples fato dela ser mulher que a gente vai acolher isso e aceitar, né? A gente precisa ter um lugar de respeito e o respeito começa da gente com a gente. Então a gente também precisa se colocar e não acolher tudo que vem e ter muito cuidado, né? É incrível como o ser humano é capaz assim de pegar coisas lindas, conceitos belos, teorias maravilhosas e pervertê-las, né, a seu favor e usufruir disso em cima dos outros. Enfim, é preciso pensar que para a gente desenvolver um espaço de sororidade, a gente tem que se respeitar, respeitar o outro, né, ter o mínimo de ética e bom senso, né, e amor no coração e igualdade, porque sem isso não é possível ter um ambiente de real sororidade. Enfim, é uma carta que nos chama para pensar sobre os nossos atos, sobre as nossas relações, sobre ética, sobre respeito, sobre troca e companheirismo. Né? Tudo isso está no pacotinho, tudo isso e mais. Vamos ver mais o que eu consigo pensar para trazer sobre essa carta. Então, tem uma coisa muito importante que eu gosto a ver com esse tema, que é a questão do uso das nossas palavras, né?
de como a gente fala coisas horríveis, né? A gente volta lá dos clichês e das crenças limitantes, né? Tá na hora da gente parar com os termos pejorativos. Ah, fulano é uma vadia. Ai, que filha da mãe, filha da puta. Bom, tudo isso diz do feminino. E do feminino que a gente tá ajudando a enfiar no buraco, né? Ou tem uma frase que eu adoro, que é assim: fulana roubou o marido da Beltrana. Ou a fulana roubou meu marido. Gente, não tem isso. Ninguém rouba o marido de ninguém. Ninguém pega e sai correndo. A gente tem que pensar o quanto é ridículo isso, né? Eu cresci ouvindo quando um não quer, dois não fazem nesse sentido, né? Ninguém foi lá e roubou a pessoa, né? A pessoa vai porque ela quer, ela atrai porque ela quer. E por que sempre é a mulher que fica nesse lugar da culpabilidade, de responsável pela traição, né? Cadê esse sujeito que fez a traição, que escolheu outra pessoa, enfim? É claro que eu acho interessante e importante a gente pensar que a gente também tem que colocar que a responsabilidade é de todos os envolvidos, né? Eu lembro de uma conversa que eu tive com a Christine Page quando ela foi ao Brasil e ela levantou muito essa questão das mulheres com os homens casados, né? Porque a gente faz com a outra o que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Que lugar é esse da sororidade, onde eu sei que aquela pessoa é comprometida e eu aceito, eu acato essa relação, sabendo que eu vou estar também causando uma dor, né? E esse sujeito, ele tem que resolver a vida dele. Por que a gente aceita isso, sendo que a gente não gostaria de estar nesse outro lado, né? Isso é um ponto para a gente pensar. Eu lembro que a gente conversou horas, eu e ela, e é muito interessante como a gente reproduz coisas que a gente não gostaria que fizessem conosco. Então tem essa coisa da parcela de todos os envolvidos, né? Eu não acredito que é só um que é responsável o tempo todo, né? Eu acho que tem situações que a gente precisa olhar para além da caixinha que ela está, né? Tem muita coisa aí. Então, cabe a gente fazer uma pergunta ou duas aí para a gente pensar, que é como você tem agido com as outras mulheres? Qual a sua postura no mundo em relação às outras mulheres? Você gostaria que elas agissem com você do modo como você age para com elas? Isso me faz pensar uma outra coisa, que é esse discurso de que mulher não pode ser amiga de mulher, que é melhor ser amiga de homem, porque mulher nunca é amiga, que mulher não presta, que mulher é traidora, que mulher é fofoqueira, que mulher é encrenca. A gente também precisa repensar isso. Eu acho que é tempo da gente refletir e agir e mudar esse padrão de pensamento, né, de que a outra é sempre a rival. A outra não precisa ser a rival, né? A gente precisa desconstruir isso. E toda vez que eu vejo as mulheres se degladiando, se odiando, falando mal umas das outras, eu me pergunto quem ganha com isso. Porque existe todo um investimento nessa nossa sociedade patriarcal para que isso haja, né? Para que isso ocorra. E algum ganho alguém está tendo com a nossa desunião. Algum ganho alguém tem com essa desunião. Já se perguntou isso? Que é possível desenvolver uma amizade sincera, profunda, onde ambas as partes cresçam, ambas as partes possam se acolher, se olhar e ser sincera, né? Porque eu não acho que pensar sororidade é essa coisa também de ai, tadinha, e passar a mão na cabeça, ai. Não, eu acho que a gente tem que também bater a real nas situações, né? Algumas coisas me incomodam muito, do tipo rodas de mulheres aonde alguém chega e conta, sei lá, ah, eu terminei uma relação e aconteceu isso, aconteceu aquilo.
E as pessoas tendem a acolher e às vezes acontece de, ele não te merecia, quem tá perdendo é ele. E ninguém abre a reflexão para ver o que aconteceu naquela relação, né? O que talvez aquela mulher tenha feito, onde ela possa ter errado, aonde. E eu falo isso porque eu já vi, e eu lembro de casos onde a pessoa era extremamente assim, ciumenta e cheia de questões pessoais e carente, e óbvio que aquela relação não deu certo, porque ela não estava bem com ela. E se você não coloca isso para a pessoa, se você não coloca isso para sua irmã, para sua amiga, você não está ajudando, né? Sororidade é a gente poder pensar juntas o que está acontecendo e falar sobre. Não é simplesmente passar a mão na cabeça e fazer o chá da tarde com bolinho e todo mundo se beija, se abraça, sai todo mundo feliz naquele momento, mas não houve transformação real, né? Os encontros, principalmente os grupos de mulheres, eles são importantes de trazer essa transformação, né? Eles são importantes porque eles são transformadores. Se isso não acontece, se a gente não consegue ter uma amizade com outra pessoa nesse nível, eu não sei se isso é válido. Eu acho que é perda de tempo. Também falando da questão dos grupos, né? Onde se fala muito sobre sororidade, os grupos de mulheres, os grupos sagrados femininos, círculos. Quando uma mulher traz as suas questões, traz a sua história, tem alguns pontos para a gente pensar que é esse lugar onde a gente aprende a escutar, porque a gente às vezes tem muita dificuldade e é engraçado quando você frequenta grupos de mulheres que isso fica muito claro. Tem gente que não respeita o tempo de outras pessoas, que fala muito. Por mais que você entenda que ela tem aquela necessidade, a gente precisa ter paciência, né? Mas é muito importante descobrir o lugar da escuta da outra, né? A gente às vezes pode aprender muito escutando, refletindo sobre o que está sendo colocado. E até mesmo quando você repara esse tipo de comportamento, né? Da pessoa que está num lugar de partilha e que ela toma tudo para ela, dessa dificuldade da partilha em si, né? Da partilha do tempo, da partilha que acontece também na escuta. Outra coisa desses grupos, né, do encontro, é desenvolver a paciência, porque você vai ter pessoas que vão estar em outros caminhos, que vão trazer outras verdades, né? E a gente precisa desenvolver essa paciência, né? De saber que cada uma vai estar num tempo, cada uma está vendo de um lugar, nós somos seres únicos e cada um tem a sua história. E aí tem um ponto muito importante que é também aprender a não tomar para si a realidade que é do outro, a dor que é do outro, né? A gente tem um mau hábito, acredito que é uma coisa social, assim, da cultura, de apreender, né, de pegar algumas verdades e tomar. É como dar opinião de um livro que você nunca leu, dar palpite de uma coisa que você nunca viu, mas que alguém te contou, e você traz aquilo como verdade. É muito importante, sim, escutar o que o outro tem a contar da própria vivência, mas aquela vivência é daquela pessoa, não é a sua. Né? A gente pode aprender muito ouvindo, questionando, mas cuidado para que você não tome a verdade da outra como a sua. E acaba acontecendo às vezes que a gente toma a dor da outra, né? O discurso da raiva, do ódio, da mágoa, né? De que, sei lá, todo homem não presta, de que aquele lugar funciona assim, tal vivência é ruim, ou tal grupo age de tal maneira. A gente pode sim pegar, ouvir, pesquisar, aprender, mas a gente não pode tomar aquilo como uma verdade absoluta e repetir isso, porque a gente às vezes adoece junto,
né? A pessoa também está num processo de cura, ela também está numa busca. E a realidade dela, às vezes, é muito diferente da sua, e a gente precisa ter um filtro, né? A empatia, ela também tem tem que passar por um filtro, porque senão a gente toma, né, aquela realidade, aquela dor como uma verdade absoluta, e é muito perigoso, porque aquela não é a sua vivência, né? É importante que você construa a sua, né? Assim como é importante que você vá ler aquele livro para ver qual é a sua interpretação daquilo, né? E não a que a outra pessoa disse ou que a outra fez o resumo, enfim. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque eu vejo isso direto. Então a gente tem que pensar que cada uma de nós é um ser único, com uma experiência de vida e uma história única, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui e nós somos todas interligadas, né? E é uma grande teia, né? O que eu faço, o que eu sinto, o modo como eu ajo reverbera e chega e alcança outras pessoas, afeta outras pessoas, e seja pelos meus atos ou seja mesmo energeticamente falando. Então cabe a gente se perguntar como é possível achar, né, esse espaço de funcionamento entre o que é interno e esse mundo externo, né? Entre as minhas vivências, as minhas sensações e o que o mundo coloca, o que as pessoas colocam. A minha dica para funcionar nesse lugar e achar isso é através do amor e do respeito. Mas a gente pode pensar mil outras maneiras. Tem outro ponto importante que cabe aqui, que é essa necessidade que algumas pessoas desenvolvem, né, de sair curando as outras mulheres, né, e na verdade elas é quem estão precisando, né. Eu acho muito complicado, e eu vejo isso muitas vezes, mulheres que estão assim doídas com a vida, com a sociedade, e que saem procurando espaços para trabalhar, grupos, enfim, e que não tiraram um tempo para curar suas próprias feridas, né? E isso pode ser muito perigoso, né? Todo e qualquer trabalho começa com a gente. Todo e qualquer trabalho se propaga através da gente, né? É a nossa cura, vamos dizer assim, é o nosso equilíbrio, é o nosso entendimento próprio, nosso autoconhecimento é que vai transbordar, é que vai propagar em ondas e alcançar outras mulheres, né? Se você não tem isso internalizado, se você não vivenciou isso, como é que você vai levar isso para outras pessoas e para outras mulheres, né? Não vai ser como a formação de um final de semana, ou lendo um livro, né? É buscando a sua própria cura. E isso é algo muito importante para a gente pensar, a questão da sororidade, porque a sororidade começa de você com você, a sororidade começa dentro da sua casa, na relação mãe e filha, na relação com a família, com as suas vizinhas, com a sua, sei lá, com a sua empregada, com os seus funcionários, né? E é muito importante a gente pensar no micro para depois pensar no macro, né? Eu vejo as pessoas querendo muita coisa sem trabalhar o micro, sem trabalhar dentro, sem trabalhar o seu núcleo. E você vê assim, relações horríveis entre mães e filhas que passam às vezes a vida sem olhar, mas aquela pessoa tá lá, sei lá, querendo mudar o mundo lá fora. Isso não é possível, né? É muito importante, dentro desse conceito de sororidade ou da questão do feminismo, a gente sair da nossa bolha, né? A gente às vezes vai nos grupos, escuta as mulheres, mas não pesquisa, não estuda. Bom, gente, conhecimento é transformação, conhecimento é vida, né? É preciso ler, é preciso buscar, é preciso pesquisar, é preciso questionar, porque conhecimento é transformação.
né? E a gente começa isso dentro da nossa casa. Qual é a história da sua mãe? Qual é a história das suas ancestrais, né? O que elas passaram, como elas viveram, o que elas pensavam. Enfim, pensar a história das mulheres, começando da sua família, na sua história ancestral. Pensar na história das mulheres do seu país, né? A história das mulheres desde o início da humanidade, o que todas nós passamos, por que hoje a gente está brigando por esse lugar, por que existe feminismo. E pensar a história das mulheres na atualidade e no passado, em outras culturas, em outros países, em outras religiões. Porque isso também é sororidade, né? De você conhecer essas histórias, para que você possa ampliar o seu conceito de feminino, ampliar a sua ideia de sororidade, ampliar a sua ideia do que é a luta dessas mulheres. Isso nos ajuda nessa questão da empatia, da ética e ajuda a legitimar essa movimentação das mulheres. Informação, conhecimento é uma pérola e ela é muito necessária para todo e qualquer processo do empoderamento do feminino. É preciso ler. Conhecimento é a chave de transformação, né? É preciso ter curiosidade, gente. Eu acho que a curiosidade, ela abre muitas portas, porque ela planta uma sementinha lá e ela germina de muitas maneiras. E hoje tem a internet aí. Quando eu comecei a estudar certas coisas, era uma loucura, porque não tinha nada. Hoje tem tudo. E a gente tem acesso a livros, a gente tem acesso a discussões, a gente tem acesso a blogs, enfim. Tem um mundo aí, né, para ser descoberto. Então, mais uma vez eu vou falar nessa questão da paciência e do respeito com a história do outro. Eu sei que é difícil, às vezes é bem irritante alguns conflitos que a gente tem, ou ideias que as pessoas têm e que são às vezes muito retrógradas ou muito estreitas, né? Mas a gente precisa desenvolver uma paciência mesmo e de entender principalmente que a verdade do outro é do outro e a sua verdade, você não vai enfiar a goela abaixo de ninguém, né? Proselitismo é uma coisa que não ajuda, né? Querer pegar uma verdade e fazer ela ser absoluta e impor os outros. E o grupo de mulheres não deveria ser assim, né? Mas às vezes é. Né? Eu já escutei muitas vezes dizendo, mas tem que ser assim, você tem que... Meu bolo ficou pronto. Você tem que agir dessa maneira, você tem que pensar isso, ou você... Ai, a gente tem que ler tal coisa. E de um lugar assim muito agressivo, né? Porque a pessoa, na verdade, estava tentando impor aquilo que ela achava. Eu acho sim que você pode falar que tem que ler para a pessoa abrir a cabeça dela, mas não para que você manipule ela para que ela pense como você. É tênue, né? Mas a gente precisa começar a pensar nessas sutilezas, né? Ressignificar o modo como a gente se comunica, inclusive. Também acho que a gente não é obrigada. Acho que você não é obrigada a nada. Uma das questões do feminismo é nesse sentido, né? A liberdade. Então, você pode ou não conviver com certas pessoas, né? Se você não quer, você não é obrigada. E existem maneiras de conviver. Se você não consegue, em vez de você ficar lá brigando, agredindo, diminuindo a outra, vai fazer uma terapia, pega suas coisinhas e vai para outro lugar também, né? É uma opção, porque a gente não é obrigada. Eu digo que a gente não é obrigada. Então, sermos irmãs, né? Estar na sororidade é também abaixar um pouco essa nossa proteção, né? Esses escudos que a gente coloca para se permitir se afetar, né? Entrar em contato com o outro, olhar, ressignificar. Significa respeito, empatia, acolhimento, escuta, paciência. Significa olhar para você e questionar como você tem agido com o mundo,
questionar se é dessa maneira que você gostaria que as outras mulheres agissem com você, que o mundo agisse com você, né? Para que assim a gente possa se transformar e tentar achar um jeito diferente de funcionar. Então, sororidade é somar ao invés de dividir. A gente está precisando achar essa soma, né? Afinal de contas, a gente está lutando pelas mesmas questões, né? A gente está exposta ao mundo e tudo que acontece de um lugar muito próximo. A gente só precisa começar a olhar. Bom, então essa carta, eu vou botar a imagem dela depois, mas ela é muito interessante. Eu gosto bastante dela, porque assim, são as mulheres unidas, né, em torno da maçã, que é a questão da Eva, né, o símbolo do conhecimento e da sabedoria, né, e que está ligada a questões do feminino, né, no mito da Branca de Neve a gente tem a maçã, né, e eu penso muito na maçã como esse início, né, a menarca, o adentrar o mundo das mulheres, o trazer para si o conhecimento. Né, o vermelho, que é uma cor ligada ao feminino, ao sangue menstrual. É interessante porque essas mulheres estão unidas em torno dessa maçã e dessa união você tem o centro acolhido, né, em luz, né, que tem as mãozinhas acolhendo esse centro, e dessa união, desse acolhimento surge uma vida, brota uma vida dessa maçã, e essa vida é o amor, e ao mesmo tempo dentro dela é o símbolo do feminino, não sei se dá para ver, o símbolo das mulheres. Então tá aí pra gente pensar um pouquinho tudo isso. Um beijo para vocês, me escrevam, mandem áudio no Instagram, vamos pensar a sororidade, né? Às vezes você lembrou alguma coisa que eu não lembrei, na verdade os vídeos ficam enormes porque eu não consigo parar de falar se deixar, então eu tenho que limitar um pouquinho às vezes. Mas é um assunto lindo e dá muita conversa ainda. Um beijinho. E ó, enquanto eu tava falando com vocês sobre a carta, eu tava com o bolo assando. E meu bolo de... Ai, meu gato! Meu bolo de maçã, canela, banana e frutas secas ficou pronto. Tá um cheiro bom e deve estar com uma energia muito boa, né? Porque foi durante todo esse processo aí.